Alguns estudiosos descrevem que nós estamos vivendo a era da inveja. Uma era caracterizada pelo desejo de ser o que não somos, de ter aquilo que não temos. Uma era caracterizada porque nós projetamos o que gostaríamos de ser e partimos do princípio que nós somos aquilo que nós idealizamos, mas de fato nós não o somos. Um exemplo: algumas pessoas se acham por demais bondosas e elas vivem como se elas fossem a expressão da bondade encarnada. Mas se elas forem consultadas acerca de quantas pessoas ajudaram com um prato de comida, ajudaram guiando até um ponto de ônibus, ajudaram dando uma passagem, ajudaram fazendo qualquer tipo de ajuda taxada como altruísta, muitas das vezes durante a semana aquela pessoa executou 0 ajudas. Mas a imagem que ela tem dela mesma é de que ela é uma pessoa bondosa. Nesta era que tem se tornado a era da inveja, conversávamos na quarta-feira, nunca o mundo esteve tão impaciente quanto nos nossos dias. Nunca as pessoas transbordaram tanta maldade quanto nos nossos dias. Nunca houve movimentos tão vaidosos quanto nos nossos dias. Nunca houve tanto ciúme registrado e taxado como sendo natural como nos nossos dias. A palavra do Senhor diz que no futuro o amor se esfriaria do nosso meio. E tudo o que nós vemos na sociedade hoje é fruto, é reflexo imediato de uma coisa: o amor está esfriando-se. Infelizmente, esta é a constatação. Um exemplo de tantos outros, pegando um exemplo bem longe. Conversávamos agora há pouco na classe de novos membros. A abadia de Westminster foi o local que abrigou, durante 6 anos, 151 teólogos para produzir a confissão de fé de Westminster. Talvez não se reunissem todo dia, porque tinham suas igrejas, talvez não se reunissem toda semana, porque moravam longe, mas se reuniam naquele lugar, e durante 6 anos produziram uma obra que ela marca gerações até o dia de hoje, e provavelmente continuará marcando. Uma sistematização das doutrinas que se encontram nas Escrituras, tendo convergência de Gênesis a Apocalipse. A confissão de fé, e essa confissão de fé leva o nome da igreja a qual ela foi feita, Westminster. Nos nossos dias, Westminster, esta igreja, você sabe para que ela é utilizada hoje? Fora a visitação turística, é claro. Sabe para quê? Para cerimônias religiosas que só envolvem a família real. Os casamentos das princesas com os príncipes, você viu, foram nessa abadia, nessa igreja. Uma igreja que teve, no século XVII, tamanha pujança. Ela é uma igreja que séculos depois, ela não congrega uma criança para aprender Mateus, Marcos, Lucas, João. Amor, ele esfria. A palavra do Senhor diz que o amor iria esfriar-se. E talvez na sua mente você diga: olha, nunca o ser humano esteve tão afastado de Deus quanto hoje. Eu concordo com você, porque a Bíblia diz que Deus é o quê? Se me falta amor, falta em mim o quê? Deus. A palavra do Senhor diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o quê? 1 Coríntios 13 diz que o amor, ele é paciente. Por isso que se no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com os meus filhos, em qualquer relacionamento que esteja, cujo nível da minha permanência, que da sua permanência se faz a partir da existência do amor, se este amor ainda existe entre ambos, aí vale a pena ser paciente.
Porque o amor é paciente. A palavra do Senhor diz que o amor também é o quê? É benigno. Se há um relacionamento baseado no amor, e alguma pessoa lhe cometeu uma maldade, mas essa pessoa, apesar disto, te ama, o amor é benigno. Você não executa nenhuma maldade em retaliação, porque amor não lida com essa categoria. Se a nossa sociedade hoje é impaciente, o amor é paciente. Se a nossa sociedade hoje ela é má, o amor, ele só faz bem, ele é benigno. Se a nossa sociedade hoje, ela é eivada de vaidades, a palavra do Senhor diz que o amor, ele não se ensoberbece. Se a nossa sociedade, ela é tão ciumenta a ponto até de se dizer, o relacionamento tem que ter um pouquinho de ciúme, uma pitada de ciúme para dar um tempero ao relacionamento. Isso é o demônio, isso é Satanás, que sopra na mente das pessoas e as pessoas não veem o diabo. Relacionamento com ciúme é um inferno. Viver com uma pessoa ciumenta é uma desgraça. Ciúme não vem do Senhor, ciúme é obra da carne, não é fruto de quem tem o Espírito Santo de Deus. Se a nossa sociedade, ela diz que quanto mais ciumenta a pessoa, melhor é, porque é prova de amor, a palavra do Senhor diz que o amor em si, ele não arde em quê? O amor não arde em ciúmes. Percebe porque a nossa sociedade ela está tão ruim? Tudo que a nossa sociedade hoje faz é o antônimo, é a ausência total do quê? Do amor. Talvez você até imagine que sociedades passadas, anteriores à nossa, elas eram mais bárbaras, mas elas amavam mais. Um homem saía de casa, não sabia se voltava vivo, mas ele sabia que ao voltar, ele tinha que trazer o sustento para a sua família. Hoje, dependendo do homem, ele sai de casa para sentar com o advogado para tirar tudo de dentro de casa, dizer que foi ele que botou. As sociedades poderiam ser mais bárbaras no passado. Claro, o passado sempre vai ser mais violento do que o presente, em algumas áreas. Mas antigamente, você observava mulheres que elas executavam trabalhos para fora e para dentro da sua casa, e elas tinham um objetivo: tornar seus filhos, homens ou mulheres, boas pessoas. Eles teriam que ser boas pessoas. Nossa sociedade hoje se transformou a tal ponto que a mulher, quando tem o seu filho, após 4 meses, ela se encontra em uma dúvida atroz. Se ela regressa ao mercado de trabalho, a maioria tem que regressar por conta da questão financeira, mas também há aquele movimento que nem é mais silencioso, é público, onde outras pessoas dizem: querer tomar conta de seus filhos é negar a evolução histórica que a mulher alcançou. E aí, mulher julgando mulher, no final das contas, a perda é de quem? Da própria família. Entenda, não quero fazer juízo de valor nenhum, só estou falando de fatos. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama? Aquele que não ama, aquele que não é paciente, que não é benigno, aquele indivíduo que não arde em ciúmes, aquele indivíduo que não é vaidoso, o indivíduo que não ama, não conhece a Deus. E sabe por que não conhece a Deus? Porque Deus, ele é o quê? Ele pode estar na igreja, cheio de ciúme, ódio no coração, desejo de desgraça, maldade para os outros, mas não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí vem a primeira resposta às perguntas que talvez alguns receberam por zap ontem. Nisto, ouviram no Facebook, na chamada para a mensagem de hoje, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, todos, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo,
para vivermos por meio... Quando eu era criancinha, quando eu era, aliás, quase adolescente, quando lançou Exterminador do Futuro 2, como eu queria ver esse filme. E aí minha mãe me falou, espera um pouquinho que você vai ver em casa, e aquilo me deu uma raiva, que ver em casa era esperar passar na Globo, só daqui a 2 anos. Passaram-se talvez menos de um mês, eu fui com ela lá na Avenida Brasil, onde tinha o consórcio da Sharp, para poder pegar um videocassete que ela ficou 2 anos pagando em consórcio. E aí voltar para casa com aquilo foi um desafio. E eu queria fazer a inscrição na locadora na mesma hora, mas já era quase 10 da noite. E naquele dia eu falei, nossa, minha mãe me ama, meu pai me ama, Deus é bom. Quem diria na minha casa um videocassete? Aí trocou a TV. Poxa, Deus nos ama, trocou a TV. Aí um belo dia, consórcio para geladeira. Tudo consórcio, meu amigo. É 3 anos pagando eletrodoméstico. Naquela época era assim. E aí nós pagamos, quer dizer, meus pais pagaram a geladeira. Deus me ama. Aí fiz prova para a Federal de Campos, passei. Deus me ama. Mas quando você chega aos 18, 19 anos e você entra na vida adulta, você vê que a vida adulta é uma selva. As pessoas puxam teu tapete por qualquer coisa. Tem inveja de você por qualquer coisa. As pessoas não gostam de você pelo simples fato de que não gostar lhes é natural. Não tem a ver com você, tem a ver com elas. E aí eu comecei a pensar, será que Deus nos ama? Primeiro ano de seminário, trabalhava. No segundo ano, desempregado. Cadê o amor de Deus? Terceiro ano, trabalhando, maravilhoso. Quarto ano, no começo, desempregado. Cadê o amor de Deus? A mãe do melhor amigo, câncer. Relacionamento entre os pais, divórcio. Ano seguinte, a formatura do seminário, desemprego. Cadê o amor de Deus? Não obstante o desemprego, os primeiros sintomas de uma dor crônica no joelho e depois no pé, que não permitiria mais na época fazer exercício. Cadê o amor de Deus? Aí você observa amigos tirando a vida. Cadê o amor de Deus? Qual é a prova de que Deus me ama? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo. E a única forma de eu entender a manifestação deste amor em Jesus é quando eu passo a viver por meio dele. Porque enquanto eu vivo por meio de mim, enquanto você vive por meio de ti, associando o que lhe ocorre com as bênçãos de Deus, este amor ainda não se manifestou em ti. Porque o amor de Deus só se revela, só se torna manifesto em mim, em você, quando nós passamos a viver por meio de Jesus. Enquanto não for por meio de Jesus, eu dependo de todas as circunstâncias. Eu acordo de manhã, já faço aquela checagem na pressão. Tá legal, Deus me ama. Dou uma olhada no estômago, Deus me ama. Vejo o coração, Deus me ama. Estou enxergando, Deus me ama. Saio na rua, o ônibus veio vazio, como Deus me ama. Lugar para sentar no metrô, deve ser até estratégia de Satanás. Quando o dia começa assim, alguma desgraça vem. Mas há muitos de nós crentes que tratamos o amor de Deus não pelo envio do Filho, por vivermos por meio dele, mas tratamos pela manifestação de coisas cotidianas e corriqueiras, onde da mesma forma o ateu tem uma saúde melhor que a tua, onde o espírita pode dar graças a diversas imagens ou mensagens ou espíritos por coisas boas que lhe acometem, mas aquele que é nascido de Deus sabe que Deus existe e conhece o seu amor, porque reconhece que Jesus Cristo foi enviado para ele, para que este cristão viva por meio de Jesus.
Quando você passa a viver por meio de Jesus, meus queridos, muda tudo. Muda tudo. Acabaram-se os pajés, acabaram-se os gurus, acabaram-se as referências daqueles que me dizem como viver minha espiritualidade. Não! Eles me são exemplo de prática do que Jesus viveu na vida dele. E esses homens ou mulheres conseguem mostrar a mim esse ensinamento de Jesus na prática, neste século. Mas eles não são gurus ou pajés de dizer faça isto ou faça aquilo. Porque quando o amor de Deus se manifesta, e eu reconheço que o amor de Deus foi manifesto em Jesus, eu passo a viver por meio de Jesus. Um videocassete é só um aparelho. Saúde é saúde. Tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho. Todo dia alguém ganha saúde e sai do hospital. Todo dia alguém perde saúde e vai para o hospital. Todo dia alguém nasce, todo dia alguém morre. A palavra do Senhor ainda diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Qual é a prova do amor de Deus para você? É você estar vivo hoje? É isso? Sim ou não? É você estar com saúde? É a sua família estar bem? É o seu fundo PGBL, VGBL, renda fixa, investimento, está indo de vento em popa, tesourinho nacional, tesouro direto, está te dando um dinheirinho bacana, é isso? Ainda não sequestraram teu dinheirinho, a prova de que Deus te ama, é isso? Qual é a prova que o amor de Deus para você? Leiamos todos, verso de número 10, todos a uma só voz. Nisto, nesta expressão, nesta verdade, consiste o amor de Deus. 2 pontos, todos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Antes que eu o amasse, Ele já tinha me amado. Antes que eu chegasse à percepção de ser filho, Ele nunca deixou de ser teu pai. É isto. A palavra do Senhor ainda diz: amados, se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos... Espera aí, ixi, complicou. Sermão estava até bom, agora começou a ficar ruim. Ora, amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar quem? Como é que eu posso amar alguém igual Deus ama, gente? É possível isso? Ninguém pode dizer que a Bíblia mente, mas também ninguém precisa responder. Como é que eu posso amar igual Deus ama? Aí tem um texto em Mateus 5,48 que diz: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, aumentou. Se eu tenho que amar como Deus ama, eu agora tenho que ser perfeito como perfeito é quem? É possível você ser perfeito como Deus é? Claro que é. Irmão, ou você crê ou não crê. Você crê? Ou você crê ou não crê. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Você crê? Você tem que amar, amigo. A palavra do Senhor diz para você ser perfeito. Você crê? Ou você crê ou não crê. O que é perfeição para Deus? Se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, não abra agora, senão você vai confundir as estações. Mas anote aí, você trouxe papel e caneta, tem esse boletim, não escreva na capa do boletim. A capa do boletim é o nosso instrumento de evangelização, de anúncio sobre o que é a igreja. Na capa do boletim nós temos as programações, nós temos a liderança. Na capa do boletim, na contracapa, vem dizendo o que é a igreja, tem os horários.
Esta capa de boletim é para você ficar com seu boletim, o miolo em casa, e a capa você deixa para alguém do prédio, dá para um amigo, porque tem tudo que um visitante precisa saber da igreja. Dentro do boletim o espaço é seu, escreva bastante. Mateus 5,48 ensina, nos versos anteriores diz que perfeição é amar o inimigo, é orar por aquele que está te perseguindo, e é saber que o sol, ele nasce sobre justos e injustos, e a chuva cai sobre justos e injustos. Em outras palavras, perfeição não é a incapacidade de errar. Perfeição é saber que eu tenho o compromisso de amar quem não me ama, de orar por quem está me perseguindo, e saber que a vida está aí para todos. Pode chover em mim, como também pode chover em outro. Eu posso ter uma coisa boa acontecendo, como também pode me acontecer algo o quê? A isto, o Evangelho dá o nome de perfeição. Amar como Deus ama, o que é isso? É saber que Ele te ama tanto, a ponto de ter enviado o Filho. Não apenas para que Ele morresse por você, mas que você agora passasse a viver por meio de quem? Dele. Isto no Evangelho é amar como Deus ama. A palavra do Senhor ainda continua. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós o quê? Guarde bem isso, preste bem atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Hoje nós temos crentes kardecistas, crentes mediúnicos, onde o crente busca sentir a presença de Deus. Eu sinto que Deus está nesse lugar, eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Nunca nas Escrituras um homem ou uma mulher de Deus tratou Deus através das sensações. Vamos aos exemplos. Romanos 8 é um capítulo somente que trata disso. Mas vamos lá. Quando você tem Abrão, quando Deus diz, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual foi a sensação de Abrão? Você se lembra? Se lembra o que ele sentiu? Não lembra? Sabe por que você não se lembra? Quem não falou, porque não está escrito. Porque não era uma questão do que se sente, é uma questão de que Deus falou é o certo a se fazer. Houve um momento onde o casal sentiu, a gente precisa ter um filho porque nós vamos morrer. Vamos dar uma ajudinha a Deus, faz o filho com a empregada. Eles sentiram. Houve um momento onde Deus chegou para Abraão e falou o que acerca de Isaac? Pega teu filho, leva para o alto do monte e sacrifica a mim. Lembra o que Abraão sentiu? Se lembra? Força a sua memória. Sabe por que você não se lembra? Porque não está escrito. Porque para Abraão e para o autor não tem a ver com sensação, tem a ver com o que Deus disse. Todas as Escrituras versam acerca de um tema: o justo viverá pela fé. Quando Isaac anda com seu pai, Isaac pergunta: papai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Qual é a resposta de Abraão? Meu filho, eu sinto muito que eu vou ter que fazer com você, meu filho. Meu filho, o papai não queria. Deus é testemunha de que o que tem no coração de papai por ti é só amor, meu filho. Não. Talvez com os olhos cheios de lágrimas. Mas vale o que Deus disse. Meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E seguir em frente. Mas nós nos tornamos a geração dos crentes mediúnicos, onde eu quero sentir a presença de um Deus que, por definição, Ele está em todo lugar. E a Bíblia diz, Deus, ninguém jamais viu a Deus. Como é que você sente a presença de Deus?
eu sinto no meu coração, no meu corpo, na minha mente, as consequências de momentos onde eu tenho a plena percepção de que Deus é amor. Mas as sensações de onde Deus está, aí são as mais variáveis manipulações. Se eu for no Maracanãzinho, um grande culto de oração, eu sinto de tudo. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você paga um teatro para ir num show de stand-up, na fila você já está rindo. Por quê? Porque você quer rir. Na escolha do lugar, você já está rindo do cara que sentou no teu lugar. O filme no cinema nem começou, você já está como? Empolgado. Por quê? Que é o que você quer. Se você entrar em uma igreja dizendo, Deus me trouxe aqui para eu sentir a sua presença, você sentirá porque é o que você quer. Mas se você entrar em um local e disser, nesse local aqui eu não vou sentir a presença de Deus, não sentirá porque é o que você quer. Porque Deus, ninguém jamais nem viu. Deus não cabe nessa realidade. A única forma de nós conhecermos a Deus, a Escritura diz, é através de Jesus. Quando disseram para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Filipe e diz, meu filho, há tanto tempo eu estou com você e você ainda me pede para mostrar o Pai. Meu filho, quem olha para mim já está vendo o Pai. E os crentes não querem olhar para Jesus, mas querem fazer o quê? Sentir Deus. A palavra do Senhor ainda diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós o quê? Aperfeiçoado. Sentir, ver Deus, dá-nos um sinal? Não. Mas quando eu amo o meu próximo, Deus permanece em mim. E este amor, ele é o quê? Aperfeiçoado. Por que esse amor é aperfeiçoado? O texto continua. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu o quê? Leiamos todos. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode sentir a presença de Deus. A única maneira de Deus se fazer conhecido é a partir do Filho. Mas quando eu amo, e amo um e há amor entre uns e outros, eu reconheço que eu permaneço nele. E eu reconheço que ele permanece em nós. E é nesta relação de amor uns com os outros, em que o amor é aperfeiçoado. Por quê? E a resposta é no verso de baixo. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu. Por que Deus nos deu do seu Espírito? Porque o Espírito de Deus em nós, o fruto do Espírito de Deus em nós, não tem a ver da relação de nós para com Deus. Todo o fruto do Espírito é da relação do homem para com quem? Com o próximo. Mas o fruto do Espírito é amor. O que eu devo sentir pelo próximo? Amor. Deus deixa de ser Deus se eu não amá-lo? Mas Deus deixa de ser Deus para mim se eu odeio o meu próximo? Na hora. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas o fruto do Espírito é alegria. Deus deixa de ser Deus se eu estiver triste? Mas como é que fica a minha vida e a vida do meu próximo se a minha vida for um estado de tristeza? Deus deixa de ser Deus se eu não estiver em paz? Mas como é que fica a minha vida e a vida do meu próximo se eu não tiver paz? Se a minha mente só estiver respirando ameaças e querendo semear e cultivar a guerra? O fruto do Espírito é longanimidade. Eu preciso perdoar a Deus? Mas eu preciso perdoar quem? E eu preciso ser perdoado por quem?
Deus ganha alguma coisa quando eu sou bondoso? Mas como a minha vida muda quando eu exerço a benignidade? E como a vida do meu próximo muda quando eu sou benigno para com ele? Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade. Deus perde alguma coisa quando eu deixo de ser fiel? Mas quando na minha vida eu não sou fiel, e quando eu não sou fiel às coisas do meu próximo, eu arrebento a minha vida. Fruto do Espírito não tem a ver com a sua relação somente com Deus. Mas como o amor se manifesta, Deus permanece em você, quando você ama o seu próximo, quando você ama uns aos outros. E nisto consiste o amor, em Deus haver derramado o seu Espírito. Eu sei quando eu amo, e o meu amor é aperfeiçoado quando eu percebo que no meu relacionamento eu exerço o fruto do Espírito. Quando eu olho e digo, fulano tinha tudo para ser odiado, mas eu amo. Beltrano tinha tudo para olhar para ele com tristeza, mas eu olho alegre. Ciclano tinha tudo para eu não perdoar, mas o fruto do Espírito é perdão, eu perdoo. Percebe por que o amor é aperfeiçoado? É aperfeiçoado assim. Quando este fruto do Espírito, eu olho para o próximo e reconheço que o amor só se aperfeiçoa quando o Espírito está em mim, e nesse Espírito eu exerço amor em mim e no meu próximo. Dons do Espírito não tem a ver com Deus, tem a ver com o teu próximo. Dificuldade nossa é o rocambole espiritual que a gente faz. Mistura tudo quanto é espiritualidade tida como pneumatológica, como do Espírito Santo. Misturamos nossas sensações e achamos que eu tenho que amar a Deus, falar em línguas Deus ouve, que eu preciso cada vez mais ser longânimo para com Deus. Não. A palavra do Senhor diz, é bem clara, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Mas como que o amor de Deus pode ser aperfeiçoado em mim? Simples. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece aonde? Que permanece aonde? No amor, permanece em quem? E Deus? Qual é a prova de que Deus permanece em você? É quando você ama. Como o Evangelho é bom. O Evangelho existe para a gente resolver nossos problemas. Evangelho é receita. Evangelho é compilado de sabedoria humana inspirada por Deus para abençoar a nossa vida. Quer saber se Deus permanece em você? Só você vê a quantidade de amor que você tem pelo próximo. Só isso. Quer saber se este amor está sendo aperfeiçoado em você? É só o próximo ou você incorrerem em erro e você vê se você trata isso com o fruto do Espírito ou se trata na carne. Só isso. A palavra do Senhor ainda diz, agora preste atenção para nós encerrarmos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus aonde? E Deus nele. Verso de número 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, no dia do julgamento, no dia onde seremos chamados, e juízo alguns pensam, o apocalipse, outros pensam, o arrebatamento,
Outros imaginam: é aquele momento onde comparecerei à sua presença real. Alguns acham: é o dia da calamidade da minha vida, onde eu posso botar tudo a perder. Pouco importa, dá na mesma. Nisto é que em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos o quê? Pois segundo ele é, também nós somos neste aonde? Sabe uma coisa que nós precisamos desenvolver? Se você trouxe papel e caneta, escreva. Uma coisa que falta a nós: confiança. Confiança. Liturgia de igreja presbiteriana, ela é feita toda pensada, toda imaginada para um cenário, que é a da mensagem proclamada. Nós começamos cantando: medo tens que o adversário vai vencer? Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Nós cantamos no ofertório: ide por todo mundo e pregai o eterno dom. E a hora da mensagem, sabe o que a palavra do Senhor diz? Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Se aproprie disso, é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso de número 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não pode ser aperfeiçoado no amor. Talvez você tenha tantas dificuldades na sua vida, quem não tem? Como é que você foi criado? Você lembra? Não gosta nem de lembrar, né? Brabo. Como é que você foi tratado? Você lembra? Não gosta nem de lembrar. Complicado. Como é que era o relacionamento dos seus irmãos na infância? Ih, traz isso não. Vim domingo para esquecer essas coisas. Como é que está o dia a dia? Pelo amor de Deus, pastor, justo hoje. Como é que está o casamento? Esquece esse assunto. Relacionamento com os filhos? Não, pera lá. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? 18. Ora, o medo produz tormento. Significado de tormento: medo produz angústia profunda, tortura, sofrimento. No resumo, preste atenção aqui, por favor, no resumo, tudo que pode ser classificado em termos de transtornos ou circunstâncias da sua mente, podem ser resumidas em uma única palavra: medo. Você tem fobia de gente? Você tem o quê? Medo. Você tem transtorno obsessivo compulsivo? Com relação ao controle, você tem medo de perder o quê? O controle. A ausência de controle te dá o quê? Medo. Não gosta de lembrar do passado, por quê? Passado lhe foi ruim? Isso te lembra o quê? O medo que você sentia. Pode dar o nome que você quiser. Psicopatia, sociopatia, toque, transtorno disso, transtorno daquilo outro. No resumo, tudo termina em quê? Medo. E todos os nomes de todas as variações que nós temos acerca da nossa psique determina o seguinte: justifica o que você tem, legitima as suas atitudes para agora em diante, porque agora você sabe por que você é assim. Mas amor cura. Medo, a palavra do Senhor diz que produz tormento. E o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
Em 2002, prestem atenção, uma pesquisa de 2002, 17 anos passados. Você acha que a sociedade hoje ela está melhor do que estava há 17 anos passados? Você acha? Sim ou não? Não? Em 2002. Transtornos de pânico representavam em consultórios de saúde mental 10% dos pacientes. Em clínicas médicas, de 10 a 30% dos pacientes que faziam tratamentos neurológicos, de otorrino ou com doenças respiratórias. Consultórios de cardiologistas, 60%, devido à associação do medo com tontura, arritmia, asma e etc. Tudo tem a ver com uma coisa: medo. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai me acontecer hoje, eu posso abandonar meu marido ou ser abandonado pela minha esposa, eu posso ver meu filho morrer. Medo. E o que esse medo causa em mim? Tudo. Medos mais comuns. Medo da morte, é o mais comum. O indivíduo tem medo da morte. Como é que você quer morrer, fulano? Eu queria não morrer, mas se for para morrer, eu quero morrer sem saber que morri. Quero morrer deitado. Se puder ser num passeio de gôndola, eu vendo assim, nossa, olha só, que lindo. O indivíduo tem medo de morrer, ele não quer morrer. Ou ele não quer saber que morreu. Ele já quer acordar, que? Deu certo? Já estou aqui, opa! Só entrar? Medo da morte. Como consequência do medo da morte, sabe o que esse medo faz em quem tem medo da morte? O indivíduo começa a se agarrar aos prazeres da vida. Sabe por que bebe muitas vezes? Que tem medo de morrer. Sabe por que cheira? Sabe por que fuma? Sabe por que é promíscuo? Que tem medo de morrer. Então tem que viver agora, que eu posso morrer daqui a pouco. Medos mais comuns, abandono. Consequência disso, pessoas extremamente carentes, com uma baixa autoestima enorme e necessidade de estar com todos e de estar bem com todos sempre. Por quê? Essa baixa autoestima e essa carência exacerbada? Medo de ser abandonado. Terceiro medo mais comum nas pessoas, nos seres humanos, medo de depender dos outros. Quando eu ficar velhinho, eu não quero depender das pessoas. Eu não quero ficar entravado numa cama e depender de um filho para trocar minha fralda. Eu não quero ficar entravado no ambiente. Ou então, ter o corpo paralisado, mas a mente ainda cônscia e não conseguir transmitir o que eu estou pensando. Com medo de depender dos outros, qual é a consequência imediata na vida? Egoísmo e amor ao dinheiro. É até prisão de ventre, meu amigo. O cara ficou preso naquela fase da vida que ainda é caracterizada pela fase anal, quando a criança negocia as fezes com seus pais. É como se fosse um prêmio ter feito cocô. E você faz maior festa, fez cocô, vamos trocar a fraldinha? E a criança diz, fazer cocô é bom. Aí quando ela está chateada com o pai e a mãe, que ela faz? Não vou fazer cocô, não vou dar esse presente. Aí o indivíduo fica preso a essa fase, se torna um adulto. Como é que ele é com dinheiro? Mão fechada. Como é que é o estômago? Prisão de ventre. Não todos, mas alguns com certeza. Quarto maior medo que as pessoas têm é o medo de si mesmo. E aí com isso elas começam a construção de novas identidades. Já dizia Marilyn Monroe, certa vez ela disse, eu tenho muito receio de me envolver com as pessoas, de me envolver emocionalmente com homens. E um repórter perguntou, mas por quê? Você é considerada a mulher mais linda do planeta, a mulher mais linda do cinema. Ela disse, esse é o problema. Os homens dormem com Marilyn Monroe, mas não querem acordar com Norma Jean. Eles dormem com a Marilyn,
mas eles acordam com a norma. E não dá para ser Marilyn o tempo todo. Medo. Tudo na nossa vida que nos faz mal se resume a medo. Aí vem o Evangelho, nessa manhã, e nos blinda, nos abençoa, nos entrega essa mensagem de Deus, no amor, na entrega ao Senhor, na confiança a Deus, em saber que Cristo foi enviado por você, em uma vida onde você permanece nele, neste relacionamento, onde o Espírito está em você, e você percebe que esse Espírito em ti, ele aperfeiçoa o amor. Quando você lida com o próximo, com o fruto do Espírito, é nisto que o amor consiste, e neste amor, meu irmão e minha irmã, no amor que vem do Pai, no amor que vem de Deus, no amor que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, no amor que diz: não olha as circunstâncias, não me guio por vistas, no amor que diz que o justo vive pela fé. Neste amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo, porque medo produz tormento, e aquele que teme, e aquele que vive atormentado, angustiado, cercado de medo, expirando medo, ele nunca poderá ser aperfeiçoado no amor, porque quando eu amo, eu entrego. Quando eu me entrego, eu confio. Quando eu confio, eu ouço até o Pai me dizer: eu vou te preparar uma mesa na presença dos teus adversários. E o que eu faço com o meu cálice? Eu entrego, e meu cálice transborda. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia. Dificuldade nossa como crente, nós não confiamos. Sabe por que você tem dúvida sobre predestinação? Porque você quer ter o controle. Não de tu ser salvo, mas de se quem é mau vai ser salvo também ou não, porque tu acha injusto. É isso. Batismo infantil, sabe por que tu tem medo? Porque você tem receio, você quer entender isso? É porque você quer ter o controle de que esse batismo já vale para a salvação. Ou não. Sabe por que você quer ter o controle? Porque você tem medo. E o Evangelho diz: no amor não existe medo. Antes, um amor que é aperfeiçoado, o fruto do Espírito que vive se aperfeiçoando, vendo no outro algo onde esse fruto possa operar, ele lança fora o medo. Sabe como é que você vence o medo? Quer saber? Você vence o medo da seguinte forma: esquecendo do medo e se lembrando da confiança. Todas as vezes que você for a referência de saúde emocional para você, tu está morto. Porque o verdadeiro amor consiste em que Deus enviou o seu Filho por nós, para que nós vivamos por meio de quem? Dele, não por meio de mim, não por meio de ti. Como é que eu venço o medo? É quando eu confio tanto em Deus, confio tanto no meu Pai, confio que tudo o que Ele faz é bom no seu devido tempo. Confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confio que nunca houve um justo mendigando pão. Quando eu confio, eu me entrego. E quando eu me entrego, eu não sinto mais medo. Eu não venço o medo tentando aprender o que é medo. Eu venço o medo aperfeiçoando o amor de Deus em mim, do Espírito Santo no meu trato com o próximo. Eu não venço o meu medo classificando o meu medo. Eu aumento a minha confiança, a minha fé no Senhor, no Salvador. E quando eu menos percebo, eu tinha medo do quê? Eu tinha medo de morrer novo, que besteira. Eu tinha medo de não ser amado, que coisa boba. Eu tinha medo de ficar pobre, que ridículo. Eu tinha medo de ser abandonado, Deus não abandona ninguém.
tudo que nós temos. No resumo, é medo. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque medo produz tormento. E quem vive atormentado não consegue ser aperfeiçoado nesse amor. Você crê, meu irmão? Tu crê? Tu crê mesmo? Você crê realmente? Se você crê, nesta manhã, tu vai fechar teus olhos. E você vai falar com teu pai. E você vai dizer ao pai: Pai, medo só me produziu tormento. Medo só me produziu angústia. Só atormentou quem estava do meu lado. Só angustiou quem vivia do meu lado. Nessa manhã, Pai, eu quero me entregar a esse amor. E cada dia que esse medo aparecer, eu direi: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero viver confiando, de fé em fé, vivendo pela fé. Nos dias que as coisas forem boas, até aqui me ajudou o Senhor. No dia que as coisas forem ruins, o justo vive pela fé. No dia que as coisas forem piores, confio no Senhor e o mais Ele vai fazer. Fala isso com o Senhor nessa manhã. Se entrega, meu irmão. Confia, meu filho. Para onde você vai, se não for para esse teu Deus? Que será de tua vida, se não for para experimentar esse amor?